Oi, você! Você! Você que está com o celular na mão, quem sabe na frente de um tablet, ou quem sabe na frente de um laptop, de um notebook, ou projetando a televisão, legal. Bom, quero falar com você que podia estar jogando na rede social, pesquisando o time do coração, ou quem sabe o artista favorito, mas está aqui assistindo uma videoaula. Então, se é uma videoaula que você quer, uma videoaula você vai ter. E o assunto de hoje é pré-história. Para começar a entender a pré-história, é preciso, antes de mais nada, entender o nome, o conceito pré-história. E aí, para entender o nome pré-história, precisamos entender o seguinte: esse prefixo pré, ou seja, esse pedacinho pré de pré-história, sempre vem falar de algo antes, pré-pago, algo que foi pago antes. Pré-vestibular, antes do vestibular, pré-adolescente, antes da adolescência. Então a gente tem uma ideia de que pré-história também vai ser antes da... Não, não é antes da história. Porque se eu te contar uma história antes da história, já não é uma história. Ora, se a história antes da história já é história, pré-história não pode ser nada antes da história, mas antes da história ser escrita. Portanto, o termo pré-história significa tudo o que aconteceu antes da história ser escrita. Cuidado, não é antes da história ser registrada. Porque antes da escrita já existiam outras formas de registro, como, por exemplo, as figuras rupestres, as imagens projetadas por aquelas pessoas nas cavernas. Tudo isso é uma forma de registro, mas não uma forma de escrita. Portanto, pré-história é o período de tempo anterior à invenção, à construção da escrita, desde a origem do homem neste mundo até a escrita. Mas e sobre a origem do homem? Como ele surgiu? Já se fez essa pergunta? Muita gente já se fez essa pergunta. Desde os povos mais antigos, eles já se perguntavam como nós surgimos aqui na Terra, de onde viemos, qual o propósito de estarmos aqui. Bom, como eles não tinham a ciência naquela época, então o único jeito de explicar a origem humana era através dos mitos. Assim, cada povo criava um mito para a sua origem. Os nórdicos criaram um mito baseado nos deuses Odin, Thor, Loki. Tem até um filme sobre eles, né? Já os gregos falavam de Zeus, dos titãs, Poseidon. Os egípcios falavam de Osíris, Ísis, Horus, deuses. Uma maneira mitológica de explicar a origem do homem na Terra. Hoje em dia, existem duas maneiras muito aceitas sobre a origem do homem, como eu e você surgimos aqui, ou melhor, como os primeiros homens surgiram aqui na Terra. Uma das maneiras de explicar isso é através do discurso religioso, através do criacionismo, a ideia de que Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Em uma semana, Deus resolveu criar. Deus, uma figura toda poderosa, criou tudo que existe. E assim, nós surgimos aqui na Terra. Essa é a maneira defendida pela Bíblia, é a maneira defendida pelos religiosos, é a maneira defendida por alguns cientistas, mas a maioria dos cientistas explicam a origem do homem de uma outra maneira, através de uma teoria chamada de teoria evolucionista. É uma outra teoria para como nós surgimos aqui na Terra. Segundo a teoria evolucionista, várias coisas foram acontecendo para que as espécies que existiam aqui fossem se adaptando a uma nova realidade. Então, a espécie que mais bem se adaptava, preste atenção nessa palavra, adaptação, a espécie que mais bem se adaptava, essa sobrevivia. E para se adaptar, muitas vezes, as espécies tinham que mudar características físicas, características orgânicas, no seu próprio organismo, no seu próprio corpo. Então tente imaginar que os primeiros homens, ou seja, ou melhor, aqueles que vieram antes dos homens, como nós conhecemos hoje, eles não andavam assim como nós andamos, bípedes. Pega essa palavra, bípedes, aqueles que andam em dois pés e com a coluna ereta. Não, os primeiros homens não eram bípedes, eles andavam sobre quatro patas. Assim, eles foram tendo que se adaptar ao novo mundo que viviam, às novas realidades, e entre essa adaptação, eles então levantaram e se tornaram bípedes. Isso lhes permitiu, por exemplo, perceber uma presa lá longe, porque quando você levanta, você consegue ter um campo visual maior. Isso também permitiu àquelas pessoas
perceber quando o inimigo ou o perigo estava chegando. Isso ampliou a capacidade de adaptação, de planejamento para a caça, para a luta, para a fuga, para várias ações. Outra vantagem do bipedismo é que quando eles começaram a andar sobre dois pés, eles agora pegaram os membros superiores e transformaram em braços e mãos. E agora com as mãos eles podiam pegar objetos, não necessitavam mais da boca para pegar objetos, como muitos animais fazem. Assim, eles puderam também adaptar a sua cabeça, fazendo com que a sua mandíbula se tornasse um pouco menor para o seu crânio aumentar. Mandíbula, crânio. E com o crânio agora aumentado, eles puderam ter um cérebro maior. Isso lhes permitiu desenvolver a inteligência e o raciocínio. Essa é uma outra explicação de como aqueles seres chegaram a se tornar seres humanos. Bom, em qual você acredita? Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário. Você acredita no criacionismo ou no evolucionismo? Ou numa outra teoria qualquer? Bom, você é livre para escolher na qual você acredita. O importante é entendermos que o homem chegou aqui na Terra. E quando o homem chegou aqui na Terra, ele tinha uma preocupação, uma grande preocupação. Qual era a preocupação do homem quando chegou aqui na Terra? Montar uma rede social para ele. Claro, usar o WhatsApp, jogar aquele joguinho. Não. A preocupação do homem era sobreviver. Sobreviver. E para sobreviver, o homem precisava de duas coisas básicas: água e comida, para poder sobreviver. Então, aqueles homens, os primeiros homens da pré-história, lembra? O período antes da invenção da escrita, eles queriam sobreviver, procurando água e comida. E para procurar água e comida, aqueles homens não podiam parar num lugar. Não, eles precisavam ficar rodando atrás de água e comida. E quando eles encontravam um lago, um rio, com animais para caçar, com plantas para coletar, eles ficavam ali um tempo, usavam aqueles recursos naturais até eles acabarem, e depois eles tinham que ir para outro lugar e encontrar de novo alimento e água. Ora, essa maneira de viver, em que você não tem uma residência fixa, mas você fica mudando de lugar em lugar, se chama nômade. É a maneira nômade de viver. Por isso, nós dizemos que aqueles homens, eles eram nômades. Eles não tinham residência fixa. O que é um nômade? Nômade é quem não tem residência fixa. Era assim que eles viviam lá no início da pré-história. Como assim no início da pré-história? A pré-história tem início, meio e fim? Tem, a pré-história tem início, meio e fim. Porque nós podemos dividir a pré-história em duas épocas, ou melhor, duas idades. A idade da pedra e a idade dos metais. Portanto, a pré-história começa na idade da pedra e depois vai ter a idade dos metais. Lá no início da idade da pedra, pera lá, eu divido a pré-história em dois, idade da pedra e idade dos metais. Mas a idade da pedra também pode ser dividida? Pode, a idade da pedra também pode ser dividida também em dois períodos. A idade da pedra lascada e a idade da pedra polida, ou um nome bonitinho: Paleolítico e Neolítico. Paleo significa velho, lítico, pedra. Neo, novo, lítico, pedra. Então, Paleolítico, idade da pedra velha ou pedra lascada. Neolítico, idade da pedra nova ou da pedra polida. Lá no início da pré-história, na idade da pedra lascada, os homens eram nômades. Eles viviam de um lugar para o outro, buscando água, buscando comida para poder sobreviver. Naquela época, eles fizeram uma grande descoberta. Qual foi a descoberta? O fogo. O fogo foi muito importante. Com o fogo eles podiam iluminar a noite, com o fogo eles podiam se aquecer, com o fogo eles podiam espantar animais ferozes, com o fogo eles podiam assar, podiam fazer várias coisas com o fogo. Mas a descoberta do fogo não foi uma descoberta muito proposital. Provavelmente, aqueles homens descobriram o fogo por acaso, quando viram um fogo na natureza, através de talvez uma árvore que veio um raio e acertou ela, ou quem sabe um lugar muito seco que o sol queimou. Bom, primeiro eles perceberam que o fogo existia. Depois eles começaram a manipular o fogo, pegar o fogo que existia numa região e levar para outra. Só por fim eles perceberam que podiam produzir fogo. Tudo isso lá no início da pré-história, quando eles ainda eram nômades, na idade da pedra lascada, no período paleolítico.
Bom, agora eles estão produzindo fogo, eles estão usando a natureza, então, porque o fogo é parte da natureza a seu favor, mas não é uma natureza que eles elaboram, que eles constroem, não. É uma natureza assim como ela está. Eles pegam uma pedra no chão e usam como ela está. Pegam um pedaço de madeira e usam como está. Pedra lascada, no início de tudo, ainda não tinham ferramentas mais bem elaboradas, entende? Eles estão usando a natureza como eles encontram, de uma forma bem básica. Mas com o passar do tempo, eles perceberam algo surpreendente, inovador. Que descoberta, que coisa incrível, não conto para ninguém. Eles descobriram que se plantar, dá para colher. Não precisa sair atrás dos alimentos, podia ficar parado numa região. Tá, para a gente é básico, mas para eles foi uma grande descoberta. Tá? Os caras descobriram que eles podiam ficar parados, plantando e colhendo. E não só a agricultura, como também o pastoreio. Ou seja, eu não preciso matar um animal logo que eu vejo para caçar. Eu posso domesticá-lo e fazer com que ele se reproduza e sempre ter, né, a carne daquele animal quando eu precisar, ou quem sabe derivados daquele animal, como leite, ovos, entre outras coisas mais. A agricultura e o pastoreio foram duas grandes descobertas para aquelas pessoas, porque agora eles não precisavam mais ser nômades. Em outras palavras, eles não precisavam contar mais com a sorte ou com o azar para a sobrevivência. Não precisavam mais contar e sair por aí andando atrás de alguma coisa. Eles podiam parar num lugar, lembra, sempre pertinho da água, porque a água era necessário. E agora eles podiam plantar seu alimento e colher na época correta, ter os animais ali domesticados, criá-los e também ter os benefícios disso. Quando esses caras deixam de ser nômades, eles passam a ser sedentários. Nômades quem não tem uma residência fixa. Sedentário quem tem uma residência fixa. Eles passam a ser sedentários, passam a ter residência fixa. E mais do que isso, agora eles começam a desenvolver novos materiais, novas ferramentas, novas utilidades. Não é mais a natureza assim como eles encontram. Eles conseguem agora modificar, lapidar, polir a natureza. Por isso eles deixam de estar no paleolítico e passam a vir para o neolítico. Ou deixam de estar no período da pedra lascada e passam a vir para o período da pedra polida, a idade da pedra polida, quando eles podem agora ficar num lugar, porque eles já conhecem a arte de plantar e colher, a agricultura, criar animais, e eles podem ali agora fazer suas ferramentas. Mas nós ainda estamos falando de idade da pedra. Com o passar do tempo, essas pessoas agora começam a se organizar. Uma vez que eles não precisavam mais andar atrás de alguma coisa, eles podem agora se organizar, criar comunidades maiores, criar um espaço para mais pessoas viverem ali. E com isso as ferramentas também precisavam ser melhores. Não só as ferramentas para plantar, para colher, mas também agora para cuidar da comunidade contra animais e também contra outros seres humanos. As guerras começam a acontecer por conta desse alimento que agora tinha aos montes nessas comunidades que já eram sedentárias. Imagine você é de uma tribo nômade, e agora você percebe que tem ali uma plantação inteira. Você não sabe da possibilidade de plantar ou colher. Você pensa, nossa, olha que sorte deram aquelas pessoas. Eles encontraram uma grande plantação, ou melhor, uma grande quantidade de alimentos. Eu vou lá pegar. Mas para quem plantou, para quem é sedentário, esse nômade é um invasor. Então eles vão entrar em atrito. E quanto melhor é a minha arma, mais chance eu tenho de vencer neste atrito. Portanto, eles precisavam de armas e ferramentas, de materiais melhores. Por isso, eles começam a desenvolver a arte, a possibilidade de mexer em outros materiais além da pedra. Daí eles entram na idade dos metais, o momento em que eles começam a fazer suas ferramentas, suas armas, com um material muito melhor, mais leve, mais resistente, que eram os metais. A sociedade aumenta, as sociedades se expandem, eles agora têm sociedades organizadas, com o trabalho dividido. Quem faz isso? 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 E então, uma sociedade organizada, com o trabalho dividido, com a hierarquia, quem vai mandando em quem, líderes e liderados, essas pessoas precisavam agora o quê? Registrar.
registrar aquilo que eles estavam vivendo, registrar suas experiências, registrar quem pertencia ao quê, a quem pertencia o quê, quem era dono de quê, quem havia ido para a guerra, quem tinha essa função, quem tinha aquela outra função. Bom, precisavam registrar. E para isso, aqueles velhos métodos de registro já não eram mais utilizados, já não mais davam conta de resolver o problema, porque agora eram grandes registros. Por isso, era necessário inventar um código, uma maneira em que todo mundo entendesse que aquele símbolo representava alguma coisa. E aí eles inventaram o quê? A escrita. E com a escrita, nós já vimos desde o início que veio a história. E assim eles saem da pré-história e entram na história. O período em que eles têm agora a escrita, para registrar os seus acontecimentos, para registrar seus documentos, para registrar tudo o que eles quisessem registrar. Bom, gente, resumindo então, a pré-história é o período até a invenção da escrita. A pré-história pode ser dividida em dois períodos, Idade da Pedra e Idade dos Metais. E a Idade da Pedra pode ser dividida em dois períodos. Paleolítico, quando o ser humano era nômade e ele descobriu o fogo, e Neolítico, quando ele se tornou sedentário, na hora que ele descobriu a agricultura e também o pastoreio. Na Idade dos Metais, com a sociedade já organizada, era necessário encontrar uma forma de registrar essa organização. Por isso, o ser humano inventa a escrita e nós saímos da pré-história para a história. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula. Grande beijo. Tchau!